Olá, amigos da TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. O entrevistado hoje é o Darcísio Falaster. Blumenauense, né, Darcísio? Blumenauense. Nascido em que região aqui em Blumenau? Aqui no bairro do Bom Retiro, pertinho lá da Companhia Hering. Pois é, e a sua família, o seu pai, também blumenauense ou vieram de fora? Não, meu pai era do sul da Alemanha, da cidade de Leutkirch, que é a região do Allgäu. E a mãe? A mãe era já nascida aqui no Brasil, quer dizer, nasceu em Brusque, cidade de Brusque. De que família? Família Wider, que é. Bom, e o senhor, que lembrança tem dos tempos de infância ali na região do Bom Retiro? O que vocês faziam lá quando menino? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, foi uma infância muito bonita, muito gostosa. Brincou-se que chega, como se disse na gíria, né? E Que tipo de brincadeira? Nós éramos um grupo de 4, 5 rapazes que moravam todos perto. E nós fazíamos esses carrinhos de corrida, de descer morro com 4 rodas e com o pé a gente orientava o carrinho. Depois a gente tinha uma época gostosa de ter uma bicicleta, a gente inventava lâmpadas na bicicleta e o tempo assim lá passou, até pensando bem, passou depressa. É verdade. Eu digo verdade porque também no meu tempo de juventude a coisa andou e é o melhor tempo, né? Ah, sim. Não há Isso dúvida. não dá para comparar. Isso não dá A para gente comparar. tem disposição e aventura para tudo. Sim. E onde é que o senhor estudou naquela época? Bom, eu comecei a estudar, foi na escola alemã, aquela que é o Dom Pedro II em cima. E aí rebentou a guerra e daí fecharam essa escola. E daí eu fui obrigado a procurar uma outra escola. E isto foi para o Colégio Santo Antônio. Né? Então lá eu estudei em parte mais à noite do que no programa de dia. Pois é, o senhor completou, agora recentemente, 89 anos de idade, né? Sim. Então, lógico, deve ter alguma lembrança da guerra. O que o senhor tem de lembrança, assim, das notícias? Como é que vocês recebiam as notícias da Alemanha e da guerra? A gente lá em casa, como o pai era alemão, nós não podíamos ter rádio. Mas já tinha rádio na cidade naquela época, ali nos anos 40? Sim. Meu pai tinha rádio. Olha só. Meu pai tinha rádio. Um rádiozinho daqueles tipo bem comum, né? Mas não eram todas as famílias que tinham rádio, né? Não. Tinha famílias que tinham o seu rádio, que era uma beleza de rádio, né? E o nosso não. O nosso era um Blaupunkt, se chamava. E a gente conseguia escutar emissoras lá da Europa. E meu pai costumava, de vez em quando, ter sorte de escutar programas de lá. Mas aí, como veio o problema da guerra, aí tiraram os rádios dos alemães. Tá, tiraram tudo. Ou lá no Bom Retiro, aí ficou todo mundo. Aí tinha uma única pessoa que era brasileira e que tinha rádio, e ele ficava escutando as notícias, e depois, como ele trabalhava na Companhia Hering, o pai trabalhava, não é só o pai nem ele, mas era um grupo de descendentes alemães e alemães que trabalhavam lá. E ele então dava as notícias todo dia, o que ocorria. Né? E assim, na cidade, como é que era o comportamento das pessoas durante a guerra? Teve perseguição? Como é que era? Além do problema de não poder falar alemão, Eu posso falar né? de um caso que ocorreu com meu pai. Lamentavelmente, acontece que os funcionários da Companhia Hering, eles quase que todos eles
faziam seu lanche, seu almoço, sua janta na Companhia Hering, porque a Companhia Hering tinha um edifício muito grande, né, que era a cozinha deles. E então havia 4 partes, dividido com mesas e tudo, né? E lá nós também íamos. Por quê? Porque na época era difícil você conseguir, por exemplo, o trigo era um problema, o açúcar, e assim havia várias outras coisas que era difícil, mas a Companhia Hering tinha meios que conseguia, não sei de onde, trazer para a cozinha deles. Mas essa falta de alimentação era por causa da guerra em curso? Essa sim. Por essa razão é que nós fomos, a Companhia Hering fez rapidamente um refeitório para servir assim, porque conseguir, naquela época, principalmente o trigo, porque ele era importado, né, era coisa muito difícil. Mas com aquela questão da Companhia Hering fazer o seu refeitório próprio, para nós foi um alívio. E nós, então, tínhamos por costume de tomar café de manhã lá. E nós morávamos bem pertinho, nós dávamos, da onde eu morava até o refeitório, dava 200 metros. E a relação com seu pai, com o fato que o senhor... Nós estávamos lá no refeitório, dividido naquela primeira sala. Nossa mesa era considerada no canto de cá. Aqui é a última. Aqui havia uma mesa vaga e aqui havia uma mesa com como é que eu vou me expressar? Um rapaz de descendência só brasileira. E não podia se falar nada em alemão. Em português, aliás, perdão. Em alemão. Em alemão. Falava, era preso. Daí vem o cozinheiro, o seu pai, ele vem em direção ao pai e diz assim, que meu pai chamava-se Leonhard, e eles chamavam todo ele de Léo. O Léo, você vem aí, fazendo assim, você vem aí, vê, conserta. Ele só disse essas palavras. O rapazinho, moço, que era um amigo da gente até aí, ele pegou e foi para a delegacia, porque o cunhado dele era investigador da polícia. Resultado, quando nós tomamos café de manhã cedo às 7h30, mais ou menos 8 horas. Quando foi 9h30, 10 horas, quem aparece lá em casa é a polícia. E o meu amiguinho junto, né? Dizendo assim, esse velho lá é que falou em alemão. E não falou. E tinha um problema também, que na época as pessoas tinham o hábito de falar o idioma alemão e muitos nem sabiam português, não era assim? Mas isso tinha aos montes que não sabiam falar. Mas afinal, daí levaram o seu pai preso? Levaram preso. Daí, como o pai tinha muitas boas relações com o seu Kurt Hering, que era o diretor principal da Companhia Hering, o seu Kurt Hering ficou sabendo do fato de que meu pai e o cozinheiro, seu pai, foram presos. Ele foi até a delegacia e não sei como, se eles telefonaram para Florianópolis ou se fizeram alguma coisa diferente, isso eu não tenho condições de dizer. Eu só sei o seguinte, às 2h30 da tarde, meu pai veio para casa. Bom, e o senhor então estudou no Santo Antônio, depois da escola alemã, e foi trabalhar com que idade? Porque naquela época começava sempre bem cedo. Eu comecei a trabalhar praticamente com 14, 15 anos. Aonde? Primeiro, como eu disse, que eu trabalhava na fábrica de gaitas como afinador.
né? Depois eu fui trabalhar na companhia Hering, A porque meu fábrica... pai e nós éramos vizinhos, e eu tinha que ir de bicicleta até a fábrica de gaitas Alfredo Hering, que ficava lá em cima na rua São Paulo. Então, Famosa fábrica lá da... a famosa fábrica de gaitas Alfredo Hering. Mas não ficou muito tempo lá, né? Não, porque para mim era um problema esse trajeto de casa até a fábrica de gaitas. Porque era longe ou porque Era, não tinha rua porque, pavimentada? Porque, olha, do Bom Retiro, da volta na Rua 15, subia a Rua São Paulo, e na fábrica de gaitas você deve se lembrar onde é que ficava. Sim, sim. Muito bem. Olha, Ali um pouco antes da Ponte Santa Catarina. Ali. Como? Ali um pouco antes da Ponte Santa Catarina. Exato. Pois é, mas tinha as ruas eram pavimentadas ou só algumas? Não, eram só as principais eram pavimentadas. Eu falei da ponte, mas naquela época existia a Ponte Santa Catarina lá perto da Igreja Luterana? Ou foi construída mais tarde? Não, essa foi construída mais tarde. Assim, imagino como as outras Lá também. tinha uma balsa Para travessia, né? para travessia, uma balsa e um outro senhor que era empregado da prefeitura com uma canoa bem grande. Né, para fazer E daí o esse senhor transporte. veio trabalhar em que setor da companhia? Na companhia Hering? É. Bom, aquilo foi um acaso que na companhia Hering eles importavam uma certa agulha da Alemanha e da Suíça. Por quê? A companhia Hering possuía quase todos os teares, eram teares redondos, com uma infinidade de agulhas. Eu hoje não me recordo mais quantas, porque nós fabricávamos essa agulha. Eles importavam o aço, que era o aramezinho especial. E a agulha, ela tinha um formato também todo especial para que ela trabalhasse certo. Eu posso pegar aqui? Vou te fazer um pequeno... Não, deixa. É só aqui. Então, ela era assim, reto. Aqui ela fazia uma curva e depois ela fazia uma baixada, assim. Esse pedaço daqui adiante até aqui era uma canoa. Era uma canoa assim, que isso era batido para dentro a ferro, né? E essa ponta, ela tinha que entrar aqui, mas ela tinha uma saliênciazinha lateral, bem pouquinha coisa, que ela trabalhava lateralmente. Olha e naquela só. época, nós tínhamos um senhor muito inteligente, aliás, um senhor não, dois. O senhor Riedler, que era o engenheiro, ele era alemão, e ele que, junto com o seu Felix Hering, que era outro engenheiro, e os dois se juntaram na fábrica e produziram as máquinas para fazer essa agulha. Essa agulha ela tinha um comprimento assim, só. E quanto tempo o senhor ficou lá na companhia? Na companhia Hering eu fiquei, acho que foi um ano e meio. Até que não ficou muito. Não fiquei muito tempo porque eu estudava de noite no colégio, onde com amizade de um outro colega, ele me alertou, vai no Banco Popular e Agrícola do Itajaí, eles estão precisando de funcionário lá. E eu fui aceito. Esse banco ficava na 15? A igreja católica, no centro da igreja, aqui é a Padre Jacobs, a rua 15. Aqui tinha aquela escada de dois lados que subia em direção à igreja. Daí, então, era nessa esquina aqui com a rua 15 e Padre Jacobs. Bom, era a igreja, a velha ainda, A né? velha. No tempo que tinha o cemitério atrás? Sim, exato. O meu casamento ainda foi feito também na Igreja Velha. É. Isso em 51. Faz tempo também, né? É. Darcísios,
Vamos fazer um breve intervalo e depois a gente retoma essa conversa, porque tem muita coisa para falar. O senhor trabalhou em outras atividades, Sim, foi radioamador, serviu na Polícia do Exército no Rio de Janeiro. Sim. Vamos fazer um intervalo e depois a gente retoma essa prosa? Darcísio Falaster é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado, porque logo, logo estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Darcísio Falaster. O senhor falou muito sobre a sua infância, juventude, né? Mas chegou um momento da sua vida que precisou também servir a pátria, ou pelo menos lá na Polícia do Exército no Rio de Janeiro. Por que os jovens aqui de Blumenau serviam no Rio de Janeiro naquela época? Bom, em primeiro lugar, o general Zenóbio da Costa, que fundou a PE, ele fazia questão de ter só catarinenses lá. Era a escolhida aqui, Blumenau, Itajaí, Indaial, Timbó, Presidente Getúlio, toda essa região aqui do Vale, principalmente o centro aqui, porque aqui tinha o batalhão, né? Então, essa procura dele exclusiva, isso foi talvez por uma razão dele ter tido meios de conhecer alguma coisa, né? Mas de brasileiros que a gente, vamos dizer assim, citar assim, que eram de outros estados, ele não aceitava. Eu imaginei que era pela estatura, né? Pelo tamanho, homens altos, naturalmente, ou tinha a ver? Isso era em primeiro lugar. Quando nós chegamos no Rio, nós desembarcamos do trem na Vila Isabel. E lá de manhã cedo chegou o general. Ele disse assim, o pessoal que tem alguma maneira de jogar, inclusive de futebol, de vôlei, ele foi enumerando coisas assim de esporte. Quer dizer, que tinha que ter um condicionamento físico já. A visão dele era essa, sabe? Mas tinha razão para isso. Então, ele chamou o pessoal, todo mundo, um passo para frente. E o pessoal que jogou bola, que jogou basquete, vôlei, tá, isso era tudo um passo para frente. Então, ele já tinha os sargentos que anotavam os nomes. Aí ele mandou seguir outro passo para frente, mas aí ficou uma parte. E agora o pessoal que tem profissão, né, profissional de alguma coisa, mecânico, né, ele foi enumerando assim, para escolher que ele precisava de gente profissional para a PE. Então foi escolhido. E naquela escolha, coube também a mim participar. E eu, como trabalhei num banco, né? Então eu fui solicitada a presença um passo à frente também. Então, a sua relação com o rádio amador começou depois? Ah, sim. Isso foi bem... Eu
quando eu cheguei de volta, eu não posso agora dizer se foi bem, mas eu acho que foi quando eu fui trabalhar na Varig. Eu trabalhei também 10 anos na Varig. Aí eu tinha um amigo que ele era radioamador. Então foi por influência do amigo. Agora lá na PE o senhor ficou o quê? Pouco mais... 14 meses. Que ano foi? 48. Até 49. Abril de 49. A sede do governo brasileiro ainda era no Rio de Janeiro, né? Sim, sim. Foi daquele intervalo do governo Getúlio. Quem é que era o presidente? Gaspar Dutra? Gaspar Dutra. Getúlio saiu, depois ele voltou, né? E depois tem uma coisa, né? Quando eu servi no Rio lá, que eu disse que eu dava guarda nesse ponto lá e depois no outro, e fui designado para esperar o general Lott, né? Era general. Então, eu fiquei preso num período X, sendo que, quando eu estava não sei quanto tempo, eu fui solicitado fazer um teste na PE no escritório da seção mobilizadora. E eu fiz, e passei. Daí, então, eu fui trabalhar na seção mobilizadora. Por um período não muito longo, não. Porque eu já estava quase no final do período de eu retornar novamente. E daí eu... Mas valeu a experiência? Sim, foi. Foi interessante. Foi interessante. Porque o senhor estava na capital do Brasil, na época, ali. Sim. Ali era o quê? Praça da República, Central do Brasil. Central do Brasil. Tinha jogadores, né? Ah! Que o senhor falou que eram selecionados na PE. Lembra de alguém famoso? Sim, era o Castilho. Goleiro. Goleiro do Fluminense. Olha só. Eu tenho 2 amigos aí que eram goleiros não, eram beques do Vasco, que eram também da PE. Olha só. Esses foram escolhidos pelo general porque eles eram jogadores. Caso contrário... Interessante. Então o senhor, depois da PE, volta para trabalhar, já vai direto para a Varig? Não, eu fui primeiro no banco, ainda complementar, mais um prazo de, parece, 2 ou 3 meses. Foi, mais um tempo. Porque o banco estava finalizando mesmo seus trabalhos. Né? E lá na Varig, o senhor desenvolveu que tipo de atividade? Não, lá eu era subgerente, lá é uma coisa assim. Pois é, a Varig também marcou época, né, na aviação brasileira. Sim, né? Marcou, né? Fez história. Fez. E, olha, foi interessante aquele trabalho lá. Bom, o senhor trabalhou em outros lugares, porque... Né? Depois da Varig, a pedido dos meus parentes, meus cunhados, eu fui trabalhar com eles. E aí eu comecei a trabalhar dentro do escritório e um belo dia o primo do meu cunhado, ele foi fazer uma viagem e não complementou ela. E isto era uma viagem muito importante para a firma porque se tratava de uma época pré-natal e tinha que se arrecadar o dinheiro que estava fora, o que tinha sido vendido numa outra viagem anterior. E isso... Daí eu peguei e comecei a viajar a pedido dos cunhados. E aí tivesse a oportunidade de conhecer a Alemanha? Não, mas o senhor viajou para a Alemanha? Sim, mas quando eu trabalhava com os meus cunhados, eu tive que fazer uma vez uma viagem visitando os clientes em
no sul do estado. E uma sexta-feira eu estou em Orleans. De repente eu olho assim e digo, meu Deus, mas esse lá não é o fulano? Aí eu digo, escuta, você não é o Fio de Ouro? Que ele tinha esse apelido. Sou, e tu é o Bubi? Interessante, né? E aí nós se abraçamos, nós se encontramos. Ele era daqui de Blumenau e estava viajando para aquela firma, Germano Stein. Ele estava viajando para ela, né? Porque o trabalho também ajuda a fazer amizades e reencontrar as exatamente. pessoas. Agora, falaste, eu preciso aproveitar esse tempo que me resta aqui, que o senhor falou há pouco da sua esposa, como é que chama? Elvira. Ela é da família Brickheimer. Que a rua aqui, uma transversal da Humberto de Campos com a João Pessoa, empresta o nome do seu sogro, né? Exatamente. Jacó Brickheimer. É porque ele tinha terras aqui, né? Sim. Isso era tudo dele. Mas era do fio, lá embaixo, o rio, sobe até no morro, no topo do morro do outro lado, e esse lado tanto como esse. E eles foram depois vendendo aqui, lá e lá e lá, acabou. Sobrou do que era do meu sogro, só isso aqui. Onde o senhor mora? O senhor sempre morou aqui depois que casou? Não, eu morei um período com a sogra, porque ela era viúva e não tinha com quem ficar. Mas ela morava por aqui? Era na esquina aqui na frente. Agora, o senhor deve ter visto coisa, né, ao longo de quase 90 anos de idade. Alguma enchente, ou as enchentes te marcaram, atrapalharam a família? Meu Deus, muita coisa. Mais fatos que eu sofri, posso dizer assim, quando eu viajava. Dava um período de chuva e você estava com o carro viajando, era um problema você seguir. Porque as estradas daquela época, isso era barro vermelho, barro branco, e aquilo ficava liso. Se um carro chegava e subia e assentava e não passava adiante, os outros tinham que ficar na fila. E aí era um problema. De novo não tinha asfalto, né? Não. O sul todo não tinha asfalto quando eu viajava. E aí eu passei um dia, eu levei 3 dias para vir a Blumenau. Da onde? De Araranguá. O meu primo da minha esposa, disse assim, me acordou, eram as 3 horas da madrugada, e disse assim, Darcísio, levanta. Eu digo, mas que é isso? É 3 horas? Nós temos que cair fora, porque comenta-se aí que a enchente vai cobrir a estrada baixada entre Araranguá e Maracajá. E se isso lá passar por cima da rua, nós estamos presos. E que tipo de carro vocês usavam na época? Aquela Lembra época, do modelo? Sim, Chevrolet 39. 39. Acho que nem mais tempo por aí, nem para Eu quem... acho que só colecionador tem mas esse digo, carro. em Blumenau é difícil alguém ter algum colecionador aqui não que sei, tem isso. não posso dizer. Mas enfim, era uma vida de luta, né? Meu Deus do céu. E aí você vê uma coisa, a primeira vez que eu me apurei, e quando cheguei em Jaguaruna, lá naquela época não existiam essas pontes aí, tinha uma balsa, e nós então fomos obrigados a atravessar de Jaguaruna para a Laguna com a balsa. E estava havendo uma maré vazante. E o que ocorreu? Nós estávamos em cima da balsa, e quando chegou num ponto, porque era um barco a motor no lado, puxando a balsa, e o motor pifou. E nós estávamos dentro da corrente de mar que estava baixando a maré. E aí a turma começou a berrar, né? Pedir socorro, porque nós estávamos a uma distância X, de lá até na quebra-mar era rápido, né? Então veio a marinha com o barco deles, a motor veio lá e engatou no nosso e trouxe de volta. Nessa mesma viagem, chego no Rio, chego em Garopaba, tem assim, naquela época, aqui era um Pantanal e tinha 5 pontes aqui. E tinha que se passar por cima das 5 pontes. Mas quando dava maré muito alta,
isso era coberto e você perdia a noção onde começa a ponte e onde termina a ponte. E isso tinha que se fazer. Que perigo, né? É. Aí eu consegui, no outro dia de manhã, dormimos lá, no outro dia de manhã nós seguimos para Florianópolis. O Narcísios, o senhor ainda mexe hoje com rádio amador ou só cuida dos netos? Não, eu acabei de vender, faz uns 2 meses, acabei de vender todo o equipamento que eu tenho. Não tem mais nada. Mas ficou brincando com isso muito tempo? Ah, sim. Eu fiquei radioamador em 1961. E isso deve dizer aí. Mas isso aqui o senhor tem, depois eu quero mostrar, mas isso é o grupo de veteranos da... Isso é de veterano, mas deve dizer em algum lugar aí, onde eu... Não diz. Bem, mas também o senhor se divertia com o rádio amador, conversava com os amigos do mundo inteiro, ajudou nas enchentes. Muita amizade com o rádio amador, principalmente com o pessoal daqui do Brasil e da Alemanha. O senhor e a Alda Niemeyer eram os remanescentes A Alda... daquela geração, estou falando dos mais antigos. Ela ficou radioamadora, acho que 4, 5 anos depois de eu. O senhor é pioneiro, então? Não, eu tenho uma foto lá em cima, quando foi feita a convenção, estão os radioamadores que fundaram, né, a foto. Pois é, agora com a internet, perdeu espaço o rádio amador ou não? Perdeu. Eu hoje estou ocupando um sistema de comunicação que se chama Echolink, que os americanos montaram e, com licença deles lá, você pode operar com eles. E você vai encontrar uma relação de todos os radioamadores da Alemanha, ou da França, ou da Inglaterra, né? E lá estão os indicativos e os nomes. Se você clicar em cima dele, eles vêm. Narcísios, prazer de novo conversar com o senhor. A sua história é linda, maravilhosa, mas o nosso tempo é curto. Urge, como se diz, né? Mas foi um prazer, mais uma vez, conversar e conhecer um pouco mais da sua história. Satisfação foi minha, Romilson. Narcísios Falastre foi nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando. Eu te convido para que você siga nos fazendo companhia aqui pela TVL. A todos um grande abraço e até a próxima.